A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Hoje, nós chegamos na lição de número 5 do primeiro trimestre da CPAD em 2020. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre um profeta menor abençoadíssimo. Vamos compreender sobre a vida de Obadias. Vamos entender sobre a soberania e a vontade de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, porque é muito importante, ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. E é claro, eu vou pedir a você isso. Deixa aí teu comentário, diga de onde você está assistindo essa aula, coloca o nome da tua cidade, vou ficar muito feliz em te conhecer, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, é só você procurar aí nas nossas playlists, tá? Tá tudo organizadinho para você. É claro que eu vou pedir isso a você, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer, posta no Face, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, lição de número 5, estudando sobre Obadias, o profeta menor que revela a vontade de Deus e a soberania do Deus vivo. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis. Estamos estudando nesse trimestre sobre os profetas menores. Esse trimestre é o trimestre da CPAD, o primeiro de 2020. Hoje nós vamos compreender sobre o profeta Obadias, esse contexto histórico, entender um pouco mais sobre o livro dele, tá? E é importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição, você é servo da palavra. Observa que a tua lição hoje tem aí 3 objetivos específicos e tem também 3 pontos. E nós vamos discorrer ponto a ponto com você. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: o contexto histórico do profeta Obadias. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Você vai perceber que o profeta Obadias, ou o livro do profeta Obadias, é um livro que possui apenas um capítulo só. E aqui a gente precisa entender em qual contexto esse profeta está trazendo uma mensagem. Pequeno detalhe, a gente precisa entender que todo profeta do Antigo Testamento trazia uma mensagem de juízo e depois trazia também uma mensagem de restauração, de bálsamo e restauração da aliança com o Deus vivo. O profeta Obadias, ele é diferente dos demais. Ele traz uma profecia voltada para a nação de Edom, para os filhos de Edom. A palavra Edom vem de vermelho e ela traz uma ideia exatamente para a gente entender de um dos filhos de Isaac. E aqui, de acordo com a palavra de Deus, nós percebemos que a profecia de Obadias ela é voltada não para os filhos de Jacó, ou para Israel, ou para Jacó, porque no Antigo Testamento Israel também é conhecida e apelidada pela Bíblia como a nação de Jacó, os filhos de Jacó, os filhos de Efraim. Obadias, ele traz uma profecia voltada para os filhos de Edom. Quem são esses filhos de Edom? Os filhos de Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, de acordo com a própria palavra de Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Você vai perceber que Jacó tinha um irmão conhecido como Esaú. Esaú tem uma descendência que é conhecida como Edom, os filhos de Edom. E esses edomitas, eles passam a receber agora um juízo de Deus, porque eles estavam desobedecendo a Deus e desagradando o Deus vivo. Conforme Números capítulo 20, versículo 14 ao 21, você percebe que os filhos de Edom eram perversos. Quando Moisés precisou passar com os filhos de Israel, com a nação de Israel, pelo território edomita, houve uma negatividade, houve também uma repreensão. O rei de Edom não permitiu que os israelitas passassem por aquele território. E tudo isso acaba desagradando o Deus vivo. É claro que esse período não é o período do profeta Obadias, mas é só para você entender como aquela nação era terrível e se afastava do Deus vivo. E a profecia de Obadias, na realidade, é uma profecia que traz o veredito de Deus, o juízo de Deus
para com os edomitas, porque os edomitas desagradavam a Deus, eles desfrutavam de uma posição privilegiada entre as outras nações e zombavam dos israelitas. E tocar nos filhos de Deus, nos filhos de Jacó, desonrou o Senhor. E você percebe que Deus então levanta o profeta Obadias para trazer uma palavra de juízo contra os edomitas. Eu espero que você esteja compreendendo isso, tá? Apresente para os seus alunos agora a ação do tópico 1 e avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a estrutura do livro do profeta Obadias. Esse é o segundo ponto da nossa lição, onde a gente vai analisar essa estrutura em 3 subtópicos. Em primeiro lugar, você precisa entender que o livro do profeta Obadias possui apenas um capítulo. Ele possui aí 21 versículos, e você vai perceber que esse livro de um capítulo só e 21 versículos está estruturado em 3 grandes informações. E nós vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico fala sobre o seguinte argumento: o julgamento de Deus contra Edom, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Esse aqui é o primeiro argumento de Deus vivo através da boca de Obadias. É, na realidade, o primeiro juízo de Deus. Um Deus que se levanta através de Obadias para trazer um juízo contra os edomitas. E quando você analisa a profecia de juízo de Deus exatamente nesse primeiro subtópico, você vai perceber que os edomitas, os descendentes de Esaú, desobedeceram a Deus desde o princípio, estavam caminhando para caminhos terríveis. Ao invés de receberem a bênção do Deus vivo, estavam se afastando dessa bênção. Isso desagradou a Deus, e então Deus levanta o próprio Obadias para trazer uma mensagem de juízo, e essa mensagem está descrita aí no versículo 1 ao 9. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento: as razões para o julgamento de Deus, versículo 10 ao 14. Deus então começa a usar a boca de Obadias para descrever as razões desse juízo. Por que Deus estava julgando os descendentes de Edom, os filhos de Edom, os filhos de Esaú? Ele está literalmente julgando os filhos de Edom, porque quando Nabucodonosor saqueou Jerusalém, os edomitas zombaram dos israelitas. Então essa profecia é exatamente a partir ali do cativeiro. Enquanto Israel está sendo levada cativa para a Babilônia, os edomitas estão zombando de Deus, zombando também dos israelitas, zombando do povo de Deus. Deus então levanta o profeta Obadias para trazer uma profecia contra esse levantar, contra essa zombaria. Observe agora o terceiro subtópico: o dia do Senhor. Esse é o terceiro subtópico, ele está dividido aí do versículo 15 até o versículo 21. Esse dia do Senhor, de acordo com o próprio profeta Obadias, se refere ao dia do juízo de Deus contra os edomitas, contra os filhos de Esaú, que estavam zombando dos hebreus porque eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Observe isso aqui. Você vai perceber que há nesse um capítulo 21 versículos com essas 3 divisões. Finalizando isso, apresente para os seus alunos a ação do tópico 2 e avance agora para o último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a mensagem de Obadias. A mensagem de Obadias é uma mensagem atual, e nesse terceiro ponto nós vamos perceber que com Deus nós não podemos brincar. Com as coisas de Deus nós não podemos zombar. Deus levantou o profeta Obadias para trazer uma mensagem de juízo contra os zombadores de Israel. Com Deus não se brinca. Com as coisas de Deus nós não podemos levar de forma leviana e em zombaria. E aqui a gente precisa entender que Deus é soberano e Ele tem todo o controle na sua mão. Não cuida somente de Israel, mas de toda a terra. Quando nós lemos, por exemplo, o Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, está escrito que toda a terra é dele. E Ele escolheu Israel para ser o seu povo escolhido, sua nação particular. E diante disso, a gente percebe nesse terceiro ponto que essa mensagem de Obadias é uma mensagem que nos traz a reflexão. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, brincar com os dons espirituais, com as línguas, brincar com uma forma que Deus trabalha com os servos dele, porque Deus sempre julga aqueles que são zombadores.
Gente, eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você. Apresente para os seus alunos a ação do tópico 3. E é claro, pessoal, que eu quero desejar a você toda a sorte de bênção. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Já está gravada e disponível aí para você acessar em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor.